Sejam bem-vindos, esperando o professor Vitorelli, às 19h15. Daqui a pouco ele deve entrar, mais alguns minutinhos. Entrou. Estamos convidando. Professor Vitorelli. Olá, professor Zaiden, tudo bem? Tudo bem, você? Como vai? Tudo bem. Deixa eu acertar o ângulo aqui. Aqui está complicado também, eu apanho muito disso aqui, viu? É mesmo? É. Pois é. Obrigado aí pelo convite, viu? Tá Para tudo mim é bem uma aí grande em honra. Ribeirão Preto, não é isso? Na verdade, eu leciono em Ribeirão, né? Uhum. E eu tenho escritório de advocacia em Barretos, em São Paulo, Ah, tá. tá? Mas, em razão dessa pandemia, eu tô aqui, eu tô em Barretos hoje. Barretos. Ah, ok. E, e você está em Campinas? Campinas. Eu moro em Campinas, vai fazer 10 anos já. É. A gente não se conhecia assim, mas eu te conheço muito pelas suas obras, a gente tem vários amigos em comum É verdade, que e, bom, é um prazer. e do meio acadêmico, de forma que, para mim, é uma honra muito grande recebê-lo. Obrigado, eu realmente que agradeço a gentileza. Imagina, imagina. Nós já temos aí uma quantidade significativa de pessoas e vão entrando aí devagarzinho. É, o pessoal tá chegando. E o problema do Instagram, eu acho que é o melhor veículo para essas lives, mas ele limita muito o A uma tempo. hora, isso, exatamente. A gente tem que... Outro dia nós caímos lá numa semana passada, eu caí em uma, então a gente tem que a gente tem que ficar esperto aí com esse horário, né? Exatamente, não, mas nós vamos tratar coisas de forma bem objetiva aqui, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir nos desincumbir bem da tarefa aqui, É professor. isso aí. Deixa eu ver. Algumas pessoas que eu gostaria que já entrassem, que já tivessem entrado. Tá um pouquinho cedo ainda também, né? Acho que o pessoal tá se ajeitando aí. Sim, sem dúvida. E como é que está a tarefa do Ministério Público nessa Então, pandemia? eu tô de licença nesse momento, né? Mas eu participei de bastante coisa no começo enfim, de toda essa estruturação, da atuação. O que a gente tem dito muito, claro que a tarefa é muito difícil para todo mundo, né? O que a gente espera é que essa crise possa ser uma crise de saúde, não uma crise jurídica, né? Sem dúvida. Então, o direito não é a solução para o problema que está aí. O que a gente está esperando é que o problema que está aí também seja tratado como ele é, que é um problema de saúde, não é um problema de outros, não é um problema político, não é um problema, enfim, um problema de outras esferas. Então, Sem tudo dúvida. isso posto, as coisas não são muito fáceis, não é? Não são. Principalmente em razão da natureza do próprio ser humano, né? Sem dúvida. E tem existe uma divergência muito grande, né, de pensamento e de comportamento, né? É verdade. E isso é uma coisa muito difícil da gente lidar, porque todo mundo mistura ideologia política, posicionamento político, num É. momento em que a gente tem que pensar em saúde, né? É complicado isso. Uhum, uhum. É verdade, é verdade. E as ironias que estão acontecendo, né? Eu estava lendo agora há pouco, antes de entrar aqui, sobre o Djokovic, né? Sim, Que sim. estava vivendo aí num negacionismo científico, social, dizendo que não tinha nada a ver e que tudo isso era uma bobeira e não sei o quê. E agora ele está com Covid, a mulher está com Covid, os amigos todos, enfim. E ele já está aí pedindo É. desculpa para todo mundo. Então, A gente ainda ouve muita gente que a gente supunha que tivesse um relativo esclarecimento dizendo que esse vírus não existe. pois Viu? é É uma coisa incrível isso, né? maluca isso. É É completamente incrível. uma coisa inimaginável, né? Um É, terraplanismo assim, fora do comum. terraplanismo, né? É engraçado, né? O pessoal agora podia pegar as fotos aí do Elon Musk e ver que a Terra não é Exatamente. plana mesmo, né? Exato. Eu só não sugiro ninguém colocar no filho o nome que ele colocou no último, né? Não sei se você viu. Não sei, não.
XPTO, alguma coisa assim. Nossa, meu Deus do céu. Exatamente, um enigma ali ligado à informática, viu? É o nome do Meu filme. Deus. Mas, professor, eu acho que já dá para a gente iniciar pelo menos a apresentação, né? Vamos lá. O professor Edilson, ele é procurador da República. Se eu errar alguma coisa, você me corrija. Fique tranquilo. É procurador da República, mas olha só, ele já foi juiz federal, quer dizer, ele prestou um concurso para juiz federal, não gostou da carreira ou achou não foi isso, talvez, não. ou achou que talvez pudesse ser mais efetivo no Ministério Público. E também foi procurador do Estado de Minas Gerais, né? Ele é pós-doutor, doutor e mestre em Direito, também foi professor visitante em Stanford, foi pesquisador na Harvard Law School e também, é muito extenso o teu currículo, deixa eu fazer com calma. Hoje ele é professor do Mackenzie e também professor do mestrado da Católica de Brasília. É isso? Faltou alguma coisa, isso, professor? Mestrado e graduação lá na Católica de Brasília também. O mais importante, que eu acho que é uma honraria fantástica, né, é exatamente o prêmio que você conseguiu com o seu devido processo legal coletivo. Livro esse que é hoje a base, esse aí, ó, temos aqui também. Temos aqui também. É isso aí. Esse livro é a base das minhas turmas de mestrado e de doutorado em processo coletivo. E ele é a base também do meu grupo de pesquisa que nós temos sobre processo coletivo estrutural, que eu sei que, na verdade, esse processo coletivo estrutural vai ser o seu próximo livro. É o meu próximo livro, exatamente. Eu soube, mas de qualquer forma, eu acho esse seu livro fantástico. Inclusive, foi, vamos dizer assim, o grande fator que me fez convidá-lo para essa live. Esse livro ganhou a obra, o prêmio Mauro Capelletti, que é concedido pela International Association of Procedural Law, e nenhum jurista brasileiro ganhou esse prêmio, teve essa honraria, uma honraria distinta e merecida. Eu li o livro já faz algum tempo e realmente é muito merecido. Nesse livro, eu sei que você cita alguns amigos, e dentre eles o professor Gide. Isso. Né? Que, não sei se já entrou, mas disse que nos assistiria aqui hoje. Professor Gide, eu só não estou com ele lá nesse momento em razão da pandemia. Sim. Eu recebi um convite para ficar um ano com ele lá, também atuando nessa área, e infelizmente não deu certo. Tomara que o ano que vem a gente consiga. E eu prometi para ele que eu ia fazer jus ao que realmente ele merece. O professor Gide já se manifestou aí, ó. Um abraço, querido Gide. Mencionar o livro dele, O Rumo ao Código de Processo Civil Coletivo. Eu também tenho aqui. Tem aí também. Deixa eu pegar os meus aqui, peraí. Pega lá, pega lá. Olha, a minha coleção Gide aqui, ó, que ele mesmo me mandou direto dos Estados Unidos. Que beleza. Ó, Comparative Law, Class Actions. Esse que você tem aí, que é o Código de Processo Coletivo. O meu estragou até a capa de tanto que eu usei. E o Coisa Julgada e Litispendência, o clássico. E ainda o Organizado, Comentários ao Anteprojeto. Então, tenho toda a minha coleção Gide aqui. O professor Gide é um sujeito generosíssimo, fez uma leitura muito minuciosa da minha dissertação de mestrado, que fez com que eu não a publicasse e me... É verdade isso. Ele vai negar, mas é verdade. Fez com que eu não a publicasse e me esforçasse mais para produzir uma tese de doutorado melhor. Então, sou realmente muito grato ao professor Gide. Eu acho que é uma pessoa que sabe dizer as verdades. Isso é muito importante. Falta muito crítica honesta no nosso meio acadêmico. E eu fui beneficiado pela honestíssima crítica do professor Gide a um trabalho que eu achava que era bom e ele me mostrou que não era. E me fez me esforçar para que eu produzisse um trabalho melhor no doutorado, que foi o resultado desse livro. Então, obrigado, Gide. Eu faço... deveria, eu sei, você já disse isso também. Já falou que deveria ter publicado, deveria mesmo. Mas agora, enfim, vamos para frente. Né? Mas obrigado. Eu faço aqui minha homenagem pública ao professor Gide. Que bom, que bonito. E realmente o professor Gide é alguém que nós temos que reverenciar, né? É um brasileiro que faz sucesso lá nos Estados Unidos e nessa área, né? Uma área difícil, uma área complicada, uma área que a cada dia que passa
é mais fundamental para que as pessoas possam viver com mais harmonia, né? Então, o professor Egídio, realmente, para mim, é uma honra ter esse contato com ele, e uma honra maior ainda tê-lo aqui nessa live, né? Sem dúvida. Bom, eu queria diretamente, assim, entrar já no foco central da nossa live, professor. Ótimo, vamos lá. Eu queria saber o seguinte, se os litígios de difusão global, local e irradiada são conceituações de lege ferenda suas para substituir o que a gente tem hoje no artigo 81 do CDC, e, se assim for ou não for também, for uma coisa meramente acadêmica, que você pudesse fazer uma abordagem sobre esses conceitos. Beleza, então vamos lá. Que é o meu problema com a classificação do CDC, né, com a clássica classificação do CDC? Primeiro, essa é uma classificação, vamos primeiro começar pelas vantagens, é valiosíssima, porque ela nos trouxe até onde nós estamos no sistema processual coletivo brasileiro, que é um sistema bastante bem sucedido. Nós resolvemos com o nosso sistema processual coletivo, uma dificuldade que vários países não conseguiram resolver, que é o acesso à justiça na via do processo coletivo. O nosso calcanhar de Aquiles, que a gente ainda vai abordar um pouquinho mais para frente, é a efetividade. Mas, então, vamos pensar só no acesso por enquanto. Nós temos no Brasil um sistema processual coletivo que permite que um grande número de ações civis públicas seja proposta. Se você pegar, por exemplo, o relatório CNMP, um retrato, que está na internet, a gente vê a quantidade imensa de ações civis públicas que o Ministério Público ajuiza todo ano, isso sem contar as que são ajuizadas pela Defensoria, pelas associações. Então não há dúvida que o processo coletivo brasileiro, no que tange ao acesso à justiça, é um grande sucesso, sucesso esse que foi produzido pela Lei da Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor, basicamente. O problema da classificação do artigo 81 do CDC são dois. Primeiro, ela é uma classificação que não orienta o legitimado coletivo no curso do processo. O CDC, basicamente, se foca em dois momentos. No antes, definindo a legitimidade, definindo a natureza dos direitos e a legitimidade, e no depois, definindo os efeitos da coisa julgada. Mas ele não contém nenhuma orientação sobre o que um legitimado deve fazer no curso do processo coletivo. É nesse ponto que a minha classificação pretende entrar. Então, eu acho que a minha classificação ela não é necessariamente oposta à classificação do CDC, mas ela entra num aspecto que é o comportamento do legitimado coletivo no curso do processo. Que os americanos, o professor Gide está aí, sabe disso muito melhor do que nós, tem muito, né? As normas de class actions nos Estados Unidos são profundamente preocupadas exatamente com o comportamento do legitimado no curso do processo, coisa que as nossas normas não são. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, o meu problema com a classificação do CDC é o que a jurisprudência fez com ela, porque uma vez que ela serviu para permitir o acesso à justiça, que é muito bom, todas as polêmicas que surgiram a partir daí são, ironicamente, polêmicas para negar o acesso à justiça. Então, nós temos 30 anos de jurisprudência do STJ, extremamente confusa em relação ao que é difuso, o que é coletivo, o que é individual homogêneo, extremamente confusa, e usualmente no contexto de negar alguma coisa, negar direitos, negar legitimidade, negar efeitos da sentença. Então a história de você tentar usar uma filigrana classificatória para negar direitos, que é o oposto do que o processo coletivo veio para resolver. Então, o que eu acho, o meu problema com a classificação não é tanto a classificação em si, é o que se fez com ela. E aí eu sou um pouco cético, eu acho que se em 30 anos o STJ ainda não conseguiu resolver isso, eu acho que ele não vai resolver mais. Então talvez seja melhor que essa classificação não fosse usada para orientar o dia a dia do processo, não fosse usada para orientar o cotidiano da atividade processual. E aí eu faço uma proposta que, na minha visão, é capaz de orientar o cotidiano da atividade processual, que é uma classificação de litígios e não de direitos. Então, quer dizer, é olhar para as características do conflito
e das características do conflito tentar extrair quais são os elementos, como o legitimado coletivo deve agir em relação ao grupo. Basicamente essa é a ideia. Tá. Tendo por base exatamente essa sua explicação com relação ao que falta, que é a efetividade, que muitas vezes é truncada pela demasia de interpretação desnecessária dos tribunais, né? A gente pode dizer que as duas primeiras ondas, então, lá do Brian Garf e do Capelletti, se efetivaram. Eu não tenho dúvida. Inclusive, eu dou aula de teoria geral do processo na graduação, e eu sempre digo isso. O Brasil ainda tem desafios na terceira onda. Agora, nas duas primeiras, eu acho que nós somos um grande sucesso, mais até, inclusive, que vários países desenvolvidos, né? Apesar de nós sermos um país pobre, continental, mas a gente resolveu o problema, o problema do custo e o problema dos direitos difusos e coletivos muito melhor que vários países desenvolvidos. Concordo perfeitamente. E tendo em vista isso, professor, e que muitas vezes é da tradição até do nosso Poder Judiciário, ou até da nossa doutrina, a gente precisa fazer uma meia-culpa também, eu acho. Sim, é verdade. Concordo, eu acho que é importante essa meia-culpa, né? Um apego exagerado a tradições. Esses dias eu estava conversando, inclusive, com o professor Gide sobre isso. Sobre a questão, é uma questão que nós vamos tratar lá no final da live, mas que diz respeito ao tal do princípio do dispositivo, da congruência, se faz necessário mesmo esse atendimento, para que se possa cumprir um processo negócio, professor Zaiden, que eu estou chamando de desserviço doutrinário. Sabe? Eu tenho um conceito para mim que se chama desserviço doutrinário. Desserviço doutrinário é aquilo que acontece quando o doutrinador pega um negócio que está totalmente resolvido, que não está dando problema nenhum, e aí ele vai e diz, eu não penso assim. E aí ele cria um problema onde não existia. Você tinha uma situação que estava resolvida, bem resolvida, e o sujeito vai lá e cria um problema que não tinha. Então, eu espero não ter feito isso. Eu espero que a minha classificação, embora seja meio complicada, mas ela veio para resolver um problema. E eu faço questão de mostrar, no primeiro capítulo do livro, que o problema existe, que eu não estou tentando fazer um desserviço doutrinário, porque isso é terrível mesmo. Concordo, eu acho que o processualista que não tem preocupação com resultados práticos das coisas não é um processualista, ele é um filósofo contemplativo. Exatamente. Não vai trazer resultado nenhum, não vai trazer nenhum tipo de vantagem para a sociedade onde ele vive, né? Exatamente. E eu acho que talvez seja esse o grande mérito do seu livro. Além da questão inovativa, eu percebo a sua preocupação empírica. A cada linha que a gente lê, eu percebo isso. E isso é magnífico, porque a gente precisa disso, a gente não precisa de filósofo. A gente precisa de alguém que traga soluções para o jurisdicionado, né? Exato. A gente deixa os filósofos para a filosofia do direito, né? Exato. Mas, professor, lá em 92, logo depois da promulgação do CDC, já existiam críticas a esse modelo, a essa conceituação. Eu me lembro de um artigo do professor Neri, citando o Batomushi. Exatamente. Então, se você lembrar, você vai denunciar a tua idade, mas enfim. Eu não lembro, assim, eu sei porque eu gosto de história, eu dou aula de história do direito de vez em quando também, então só por isso que eu sei. E acho que os autores do anteprojeto do Código também já tinham essa fragilidade de argumentação, não é? Eu acho que sim. Se percebeu, né, o que o professor Neri percebe nesse artigo é que, propriamente, aquela classificação de direitos difusos, coletivos e homogêneos não é aplicável propriamente uma classificação de direitos, e sim uma classificação de pretensões, né? Então, o mesmo evento, costuma-se muito dizer, sobretudo na graduação, como uma estratégia de simplificação, o meio ambiente é um direito difuso, né? E o que o professor Neri mostrou nesse artigo é que não dá para dizer que o meio ambiente é um direito difuso. Depende do tipo de pretensão que você extrai daquela situação. Então ele usa esse exemplo do Batomushi, que eu não sei o que é, e diz que poderia sair dali pretensões difusas, coletivas, homogêneas e individuais puras. O que é verdade. A minha perspectiva é um pouco mais radical do que essa. Eu acho, na verdade, professor Zaiden, que eu fui escrever só isso na segunda edição do livro agora, eu não escrevi no texto original, que o problema é maior do que esse, que na verdade a mesma pretensão, a mesmíssima pretensão, ela pode ser vista
por uma faceta difusa, uma faceta coletiva, uma faceta individual homogênea. Então, o problema é mais profundo até do que o professor Nelson Neri tinha identificado. E eu dou um exemplo que eu acho que é didático. Pense numa pretensão de fornecimento de capacetes a trabalhadores num ambiente. Essa é a pretensão. É a mesma pretensão. Se você olhar do ponto de vista da previdência social, essa pretensão tem um aspecto difuso, porque ela protege a integridade da previdência social. Mais trabalhadores acidentados significa mais prejuízo para a previdência, consequentemente mais prejuízo para o erário, etc. Se você olhar do ponto de vista do grupo de trabalhadores que tem uma relação jurídica com a parte contrária, que é a empresa responsável pelo meio ambiente, você consegue ver nisso uma pretensão coletiva. Se você olhar pelo aspecto do trabalhador que vai pôr o capacete na própria cabeça, você consegue ver nisso uma pretensão individual. Então, quer dizer, essa tentativa de separar o que é difuso, o que é coletivo, do que é individual, é uma tentativa que ela tem muito mais mérito didático do que mérito pragmático. Pragmaticamente, o coletivo e o individual estão imbricados, né, em muitas situações. Então, me parece muito difícil seguir com essa classificação, porque ela pretende uma categorização que é difícil de realizar. O próprio professor Gide, quando elaborou o anteprojeto de código de processo coletivo, já, por exemplo, eliminava a diferença entre difusos e coletivos. Porque já se viu que essa diferença entre difusos e coletivos não fazia muito sentido, era mais ou menos a mesma coisa. Barbosa Moreira lá atrás também só usava duas categorias, né? Não usava os essencialmente coletivos e acidentalmente coletivos. O CDC que quis fazer três, né? Então, toda essa história já estava muito enrolada. Então foi por isso que eu falei, não, eu quero propor uma outra coisa, que não parta dessa base já tão contaminada, sabe? Tá. E um exemplo dos litígios de difusão local, global e radial? Vamos lá. Aí o que eu proponho, então? Essa tríplice classificação, que não tem nada a ver com difuso coletivo não homogêneo, são três, só para azar meu, exatamente. É uma mera e infeliz coincidência. O que é isso? A minha ideia é sopesar o impacto que o litígio, o tipo de impacto que o litígio causa sobre os indivíduos que compõem o grupo. Então, quando você tem um litígio que impacta, que tem relevância coletiva, então ele é importante para um grupo, porém ele impacta de modo pouco significativo nos indivíduos, eu chamo isso de litígio global. Então, você tem um litígio que coletivamente é importante, mas individualmente ele é não importante. Por exemplo, microlesões ao consumidor, lesões de pequena monta ao meio ambiente, ou lesões até importantes ao meio ambiente, mas que não são individualmente sentidas pelas pessoas, né? Aquecimento global. Né? Eu até uso o nome de litígios globais, foi inspirado no aquecimento global. Aquecimento global é um problema super sério, mas individualmente o impacto que ele acarreta é muito pequeno. Então eu chamei isso de litígios globais. O que eu chamei de litígios locais? O contrário disso. A situação em que você tem um impacto que é coletivamente importante, mas que ele também é individualmente importante. Então, os indivíduos são muito impactados por aquela situação. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, os mass torts, né, são aqueles danos causados em massa. Então, lá eles tiveram o caso do amianto, eles têm vários casos relacionados a questões médicas, tem o Vioxx, que é um caso, inclusive, que tem uma orientanda minha estudando. Então, você tem um grupo que foi lesado e cada indivíduo daquele grupo também foi lesado de um modo que muda a vida dele, de um modo que aquela lesão é muito significativa para ele. E, em terceiro lugar, eu criei uma categoria que são os litígios irradiados, que são aqueles litígios que envolvem um grupo, mas dentro daquele grupo você tem subgrupos que são lesados de formas qualitativa e quantitativamente distintas. Então, dentro do grupo, você tem gente que sofre mais, gente que sofre menos e gente que sofre de maneiras diferentes entre si. E, por exemplo, o desastre de Mariana. Né? Embora eu tenha escrito o livro antes do desastre de Mariana,
O desastre de Mariana é um exemplo prototípico disso. Você tem ali um subgrupo de pessoas que morreram, as famílias das pessoas que morreram, as pessoas que tinham propriedades ali na região e perderam tudo, você tem os pescadores que dependiam do rio, você tem os índios que faziam um ritual religioso que dependia do rio, você tem cidades inteiras que ficaram sem água no curso do rio, você tem um impacto turístico no mar, por causa de uma cidade lá que era um polo de surf lá no Espírito Santo. Então, veja, são impactos de intensidades diferentes, de tipos diferentes, mas todas essas pessoas estão envolvidas num mesmo litígio, né? Que é o litígio decorrente do rompimento daquela barragem. Então, para mim, o legitimado coletivo precisa se comportar de maneira totalmente diferente quando ele opera num litígio global, num litígio local e num litígio irradiado. E esse tipo de situação, professor, no teu modo de ver, não pode gerar, não, no meu modo de ver, gera um confronto de interesses. Sem dúvida. E como é que fica a atuação desses legitimados? Vamos supor defensoria pública para atuar para vários grupos hipossuficientes. Eu acho, eu discuto muito isso, né? Tem muita doutrina norte-americana sobre esse assunto que até então tinha muito pouco no Brasil. Esse livro do professor Gide aqui, ó, é um dos poucos que tratava sobre isso até o momento que eu escrevi, que é o problema das subclasses, né? Da necessidade de você desenvolver subgrupos dentro do grupo, porque isso é uma coisa que os americanos sempre se preocuparam muito e nós no Brasil não tínhamos essa preocupação com o conflito de interesses dentro do mesmo grupo. Que eu acho? Eu acho que, tomando a lição americana, primeiro você tem que ver qual é a relevância do conflito. Existem conflitos pouco relevantes que, se você sair multiplicando ali a representação dentro do processo, você complica o processo demais e, consequentemente, você piora a tutela do direito. Agora, se você dentro do processo tiver conflitos de interesses que são muito relevantes, eu acho que o mesmo legitimado não pode representar os dois interesses. Você deveria ter ou dois legitimados, numa situação ideal, ou no mínimo dois integrantes daquela instituição representando os segmentos distintos. Eu não acho que você possa servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Vai ser preciso que a pessoa estabeleça isso com algum grau de fidelidade. E aí você não pode ter uma pessoa só. Perfeito. Eu acho que o caminho é esse. Excelente a abordagem, professor. Eu assisti uma palestra sua, onde você deu um exemplo muito interessante. Eu estou vendo que eu tenho bastante aluno meu aqui nos assistindo. Que bom. Sobre o que seria efetivamente um processo coletivo de verdade. Aquele caso do cinema lá nos Estados Unidos. Esse caso não aconteceu comigo, aconteceu com o meu amigo Alexandre Senra, que também é professor de processo lá no Espírito Santo. E eu acho que esse caso mostra, ele me mandou todos os documentos e tudo, e acho que esse caso mostra muito bem o que é o nosso grande desafio no processo coletivo brasileiro. Nós conseguimos propor muitas ações. Isso é inegável, as estatísticas estão aí, nós temos aproximadamente, só pelo Ministério Público, aproximadamente 50 mil ações civis públicas por ano. Então, esse desafio nós cumprimos. O nosso problema é fazer com que o grupo titular do direito, de fato, experimente o resultado, né? Isso a gente ainda tem dificuldade, sobretudo quando o que a gente quer não é uma prestação difusa. Então, por exemplo, quando eu entro com uma ação como membro do Ministério Público para proteger o meio ambiente e ganho, usualmente é relativamente fácil de implementar isso, do ponto de vista jurídico. Às vezes não é fácil tecnicamente falando, mas do ponto de vista jurídico costuma ser relativamente fácil, e a sociedade como um todo é beneficiada. O problema é quando a gente quer beneficiar os indivíduos que foram vítima, porque o CDC partiu da premissa, lá no artigo 97, que essas pessoas teriam que se habilitar e propor liquidações e execuções individuais para obter aquele valor. E o STJ já disse que esse é o jeito de fazer, né? Agora, veja, isso é uma ignorância, porque, imagine, você queria o processo coletivo exatamente para evitar que todo mundo tivesse que entrar na justiça.
Aí agora você vai ter, você não sai, beleza, ótimo, você fez um processo coletivo maravilhoso. Aí na hora da execução, agora você quer que todo mundo entre na justiça? Então o juiz que não julgou 1 milhão de processos, agora ele vai julgar 1 milhão de execuções. Né? Ele vai conduzir cumprimento de sentença, 1 milhão de cumprimentos de sentença. Então é um trabalho de Sísifo, né? O que você ganhou no processo, no conhecimento, você perde no cumprimento. O que acontece? É um contrassenso. O que aconteceu no caso do cinema? Esse amigo meu, Alexandre Serra, foi a um cinema do IMAX nos Estados Unidos e o recibo do cartão de crédito que ele comprou o ingresso saiu com todos os números do cartão. E isso expõe a pessoa à fraude. Nos Estados Unidos existe uma figura que a gente não tem no Brasil, que se chama Statutory Damages, que é uma situação em que a lei estabelece como se fosse, trazendo para a nossa categoria, como se fosse um, aspas, dano moral, cujo valor é pré-definido. Uhum. E uma das situações é essa. Se por acaso você fica exposto a uma fraude com cartão de crédito. A fraude não precisa acontecer efetivamente, basta a exposição. Pois bem, Alexandre comprou esse ingresso, ele nunca ficou sabendo disso, ele nem reparou que os números tinham saído, voltou para o Brasil, e aí, um dia, ele recebeu um e-mail dizendo que havia uma class action relacionada a essa situação, que ele fazia parte das pessoas possivelmente afetadas pela situação e que se ele quisesse participar da class action, era só ele não fazer nada. Veja, ele não deu o e-mail dele para ninguém. Quem deu o e-mail dele? A operadora do cartão. O juiz pediu... É um opt-out, né, professor, então? É um opt-out. Então, se ele quisesse participar, era só não fazer nada. Ficando calado, ele estava dentro. Se ele quisesse sair, ele se manifestava. Por isso, opt-out, né? Que é o contrário do opt-in, que é a situação... O processo brasileiro, nesse cenário, se comporta como um processo opt-in, né? Porque você tem a condenação genérica e você tem que agir para poder obter o benefício. Lá não, basta não fazer nada. Tá bom. Alexandre, como bom brasileiro, não fez nada. Tempos depois, ele recebeu um outro e-mail dizendo que tinha sido feito um acordo naquela class action e que se ele quisesse participar do acordo, era só não fazer nada. Alexandre, mais uma vez, não fez nada. Tempos depois, ele recebeu pelo correio, em casa, um cheque, salvo engano, de $100 pelo pagamento daquela class action. E não fez nada. A ironia do destino, professor Zaide, é que como o banco emissor do cheque não tem agência no Brasil, ele não conseguiu sacar o cheque. Mas aí foi um azar. Eu acho que nem deve, né? Eu acho que nem deve. Eu falei com ele, nem deve, isso é um troféu, tem que guardar isso. Um sujeito que é professor de processo tem que guardar isso. Foi isso. Veja, ele não teve que se inscrever em nada, ele não deu o e-mail, ele não deu o endereço. Por quê? Porque o réu já tem todas essas informações. Fantástico. Né? É extraordinário. Esse é um desafio que a gente tem no Brasil. O que a gente ainda faz, na maioria dos casos? Como as pessoas não vão participar do processo, elas não se manifestam, a gente pega o dinheiro e põe no fundo. Num fundo. E esses fundos, eu já publiquei um artigo que vocês encontram, saiu na RDA, na Revista de Direito Administrativo, da FGV, vocês encontram no meu site do academia.edu. Esses fundos são sem fundo. Lamentavelmente, os fundos não gastam esse dinheiro fica fazendo caixa dos governos, e quando ele gasta, ele também gasta em finalidades totalmente não relacionadas às lesões que foram causadas. Então, infelizmente, esses fundos sem fundo ainda são muito prejudiciais a uma efetiva reparação do processo coletivo no âmbito do processo coletivo brasileiro, sabe? Professor, uma outra preocupação, e que a gente debate muito isso, eu nem sei se deveria debater em razão do que eu vou dizer agora. Nós temos essa teratologia, no meu modo de ver, do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Pois é. Não é? Que hoje me parece que está já nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, um recurso extraordinário que foi atribuído repercussão geral. Né? Uhum. A dúvida que a gente sempre tem, e aí é pensando na praticidade das coisas, é o seguinte: eu reputo que existam ali vícios de natureza formal e material, porque o 16 é decorrente de uma lei que, na verdade, se transformou em lei por uma medida provisória. E por uma medida provisória, matéria processual, pelo artigo 62 da Constituição, não é possível que haja esse tratamento.
É verdade. Também reputo que tem inconstitucionalidade material por ferir o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, isonomia, etc. Pergunta que eu faço para o professor Vitorelli. O 103 do Código de Defesa do Consumidor, e esse era um tratamento que o STJ vinha atribuindo à questão do 16, ele teria, de certa forma, revogado esse artigo 16 ou não? Qual que é a tua visão sobre isso? Deixa eu ampliar um pouquinho mais a sua pergunta. Eu fiz uma outra live justamente sobre esse assunto esses dias. Esse tema que você se referiu, que é o tema 1035 de repercussão geral, é um assunto que precisa ser acompanhado muito de perto por todo mundo que se interessa pelo processo coletivo. Suspendeu, né, professor? Suspendeu as ações. Suspendeu todas as ações coletivas no país, esse é o problema, independentemente do assunto, bastando que elas discutam efeitos nacionais. Se você tiver, por exemplo, uma ação do MPT, do Ministério Público do Trabalho, que esteja discutindo, por exemplo, uma conduta da Petrobras, em relação aos seus empregados. Se esses empregados estão no Brasil inteiro e o MPT está discutindo essa conduta, vai paralisar essa ação. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, foi um negócio totalmente indiscriminado e elas estão todas suspensas. Eu digo, professor Zarin, que a questão da competência no processo coletivo brasileiro é um negócio, uma tragédia em 3 atos. Esse é o terceiro ato. O primeiro ato foi a própria Lei da Ação Civil Pública estabelecer aquela noção, lá em 85, de competência territorial absoluta. Sim. Isso é muito ruim, porque você prolonga as discussões de competência territorial, porque elas ficam absolutas, então você dá força para o debate, para um debate que deveria ser periférico. Então, em vez de estar discutindo o direito material coletivo, a gente fica um tempão discutindo competência, que é uma tragédia. O segundo ato é um absurdo. O segundo ato dessa tragédia foi o CDC, no artigo 93, aquela lógica de processos propostos na capital. O que não tem nada a ver, né? Então, por exemplo, eu estou em Campinas. Campinas, para efeitos da Justiça do Trabalho, é capital, porque é sede de TRT. Tem TRT em Campinas. Campinas é muito maior, Campinas é maior que todas as capitais do Nordeste, exceto Salvador. É maior que todas as capitais do Norte, exceto Belém e Manaus. Então, o que tem a ver propor uma ação relacionada a direitos individuais homogêneos na capital? Nada. Não tem nada a ver. Foi uma infelicidade daquele momento. Mas veja, tudo isso é perdoável. Década de 90, não havia experiência nenhuma, etc. Aí vem o terceiro ato, que é aquele que você menciona. Esse não foi uma inexperiência. Esse foi sacanagem mesmo, né? As ações civis públicas vinham se mostrando muito efetivas, e aí o governo federal fez um ataque para tentar limitar a eficácia das ações civis públicas territorialmente. O que é uma coisa bizarra, porque você restringe artificialmente o alcance da decisão, independentemente do direito material. Então, eu acho que foi Nelson Neri, não tenho certeza, mas acho que foi Nelson Neri, que deu um exemplo clássico, que foi muito espirituoso. Quer dizer, é a mesma coisa que alguém que se divorcia em Minas continuar casado em São Paulo, porque o juiz de Minas não tem competência territorial para separá-lo em São Paulo. Né? E eu acho que no processo coletivo é pior ainda, porque desnatura toda a lógica do processo coletivo. Né? E veja que é pior para todo, pelo menos do ponto de vista teórico, claro que do ponto de vista prático, não. As pessoas gostaram disso, os réus gostaram disso e acharam bom. Mas do ponto de vista teórico é ruim até para o réu, porque agora, em vez de responder a uma ACP, ele vai responder a centenas de ACPs. Né? Então, em tese, até para o réu é ruim. Isso, inclusive, professor Zarin, aconteceu. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por causa desse debate, agora na pandemia, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro queria propor uma ação civil pública relacionada a essas questões de Covid. Eu nem sei o que era, não sei se está certo ou está errado. Fato é que o que ela fez? Propôs 92 ações, uma em cada município. Exatamente para evitar qualquer discussão de competência territorial. Então, que loucura, hein? Loucura, né? Então você cria um sistema completamente esquizofrênico. E aí, bom, o STJ até 2011 aceitou o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A partir de 2011, o STJ começou a dizer não, isso é incompatível com o 103 do CDC, como você mesmo mencionou, e começou a afastar esse artigo 16. O Supremo, isso
estou chamando a atenção num artigo que eu estou publicando com o professor Hermes Zanetti agora, o Supremo disse no tema 715 que esse assunto não tinha repercussão, não era questão constitucional, era matéria infraconstitucional. Então todos nós respiramos aliviados e dissemos, acabou, o entendimento do STJ vai ficar. E aí, de repente, no tema 1035, esse assunto ressuscitou. Um tema que o Supremo já tinha dito, por unanimidade, que não era questão constitucional, no tema 715, o Supremo ressuscitou no tema 1035 e agora é uma questão constitucional e tão importante ao ponto de suspender todas as ações civis públicas no Brasil. E para fechar o contexto dessa tragédia, além do Supremo ter ressuscitado isso, quem são os recorrentes no tema 1035? Os recorrentes são todos os grandes bancos do Brasil. Todos, juntos. O Banco do Brasil, a Caixa, o Itaú, o Bradesco e o Santander. E quem é o recorrido? O IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Então são 5 Golias contra 1 Davi. Que loucura, né? Professor Rodrigo Moraes, nosso amigo em comum, está nos assistindo aí. Ele faz até um comentário sobre o local do dano, que na opinião dele sempre eu acho que esse assunto é um assunto muito complexo. E não é isso? Eu acho tema que a gente... 1075, obrigado aí, o Gustavo. Não é 1075. Eu falei 1015, 1075, desculpa. Sabe por que você confundiu? É que é o artigo 1035. É verdade. É verdade. A conclusão foi essa. Obrigado, Gustavo, aí, pela correção. 1075. O professor Rodrigo, que está nos assistindo, tem razão. Em que sentido? Eu acho que a gente tem que trazer um viés prático para as coisas, né? E qual seria esse viés prático? Aonde que é mais fácil de produzir prova? Exato, exato. E acho que a competência tinha que ser totalmente relativa. Totalmente relativa. É bobagem. Você fica tempos e tempos e tempos e tempos discutindo essa bobeira de vai ser aqui, vai ser ali, aí vai no STJ, vários casos vão no STJ para discutir onde que vai, qual capital que se é essa capital, se é outra capital, e é lamentável, a gente acaba... Mas depois de 10 anos discutir o mérito, né? Isso, para começar, né? Depois de 10 anos, começar a discutir o mérito, né? Então, o STJ teve, e ainda tem algumas decisões muito ruins. Aquele caso, por exemplo, da questão da legitimidade das associações, né? Aquele precedente do STJ da legitimidade das associações, que para depois mudar em embargos de declaração. O STJ ficou 4 anos sentado em cima de um embargo de declaração que mudou completamente a decisão original para falar sobre legitimidade das associações, num caso que todo mundo sabia que a decisão estava errada e levou 4 anos o julgamento dos declaratórios, né? Então, infelizmente, a gente ainda leva o processo muito mais a sério que o direito material. E isso é muito triste. Né? Isso é muito triste. Para quem é professor de processo, isso é muito frustrante. Porque a gente deixa de ser instrumento, né? Para virar obstáculo. Né? A gente não quer protagonizar nada, né? É isso que as pessoas têm que entender. Bom, é isso que nós temos que entender, né? Sim. Novamente um meia-culpa, né, professor? Com certeza. Muitos de nós querem protagonizar, e a gente não tem que protagonizar. A gente tem que servir de instrumento para a materialização daquele direito debatido em juízo, né? Perfeito, é exatamente isso. Exatamente isso. Professor Vitorelli, podemos passar já para a questão dos processos estruturais ou o senhor quer fazer mais algum comentário? Não, vamos lá, vamos aos estruturais. Já que é o tema do seu próximo livro, né? Isso. Eu vou te deixar à vontade para falar sobre o assunto. Bom, meu próximo livro se chama Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática. Ele já está na editora, deve estar saindo aí em mais um mês. Ele é um livro que eu parti mais uma vez dessa premissa prática que o professor Zaiden menciona. Ele destaca ao longo do texto, ele destaca 90 experiências práticas
de aplicação do processo estrutural no Brasil, mostrando que, na verdade, o que está chegando no Brasil agora é a teoria, né? Tem muita gente teorizando sobre o processo estrutural, mas o processo coletivo brasileiro se comporta como um processo estrutural há muito tempo. É fácil encontrar casos, pelo menos quando eu comecei a procurar, eu achei fácil, encontrar casos de processos coletivos brasileiros que acabaram funcionando como processos estruturais. E isso é que me estimulou a escrever esse livro. Então, eu já tinha escrito alguns artigos lá no meu site do academia.edu, alguns estão disponibilizados, e eu tenho um conceito que dialoga com a minha própria teoria, né? Eu digo que os processos estruturais são processos que incidem sobre litígios irradiados, então eu digo que os litígios estruturais são subespécie de litígios irradiados, porque são vários subgrupos ali que estão sendo afetados pelo comportamento de uma instituição ou de uma estrutura pública ou privada que funciona mal, e isso causa o litígio. O processo estrutural pretende corrigir esse mau funcionamento da estrutura. De que forma? Permitindo que não se trate das consequências, mas das causas. Então, em vez da gente simplesmente resolver as consequências daquele problema estrutural, a gente trata a causa, que é mudar o comportamento institucional para que essa instituição pare de gerar esse problema para o futuro. Então, o que eu tenho tentado apontar no livro é que o fato de existir um litígio estrutural não quer dizer que vai haver um processo estrutural. Pelo contrário, há muitos litígios estruturais que se refletem na vida real em uma multiplicidade de processos individuais. E o exemplo talvez mais fácil de entender isso é o drama que nós temos aqui no estado de São Paulo das vagas em creche. A falta de vagas em creche é um litígio estrutural. Estruturalmente, os municípios não investem o suficiente em creches, em política de educação infantil, para permitir que a política seja suficiente para todas as crianças, embora o Supremo já tenha dito que é direito subjetivo, pouco importa se o município tem dinheiro ou não tem dinheiro, é direito subjetivo de todo mundo. Na maioria dos casos, esse litígio, embora seja estrutural, vai ser abordado no processo individual. O sujeito que é vítima vai lá e propõe sua própria ação. E problema, e a estrutura continua lá, a estrutura continua causando o problema. Quando que a gente vai ter um processo estrutural? Quando você tiver um processo cujo propósito seja reestruturar, fazer com que essa estrutura que funciona mal passe a funcionar adequadamente e deixe de gerar o problema estrutural que ela gera com o seu comportamento originário. Eu acho que isso é muito mais saudável, é uma intervenção. Aí o pessoal fala, toda vez que eu explico isso, o pessoal fala, mas isso é uma intervenção em políticas públicas, etc. Eu digo, veja, intervenção, claro que mas ela é muito mais saudável do que a que a gente faz hoje, que é cada um propõe a sua ação individual. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos em 4 anos 60 mil ações individuais. Então você tem uma intervenção gigantesca na política pública, uma intervenção judicial gigantesca na política pública, só que como ela é feita a conta-gotas, as pessoas acham ela menos dolorosa, né? Então, a história das ações individuais que tratam de processos de litígios estruturais é como a história do sapo gradualmente cozido na panela, que não pula para fora. A intervenção já existe. O processo estrutural vem para tentar organizá-la. É para fazer com que, em vez da gente ter essa intervenção desconexa, feita pela multiplicidade de ações individuais, a gente consiga ter uma intervenção que ocorra de uma maneira um pouco mais ordeira. Como? Pela implementação de um plano. Essa é a grande característica, pela criação, desenvolvimento e implementação de um plano de alteração do comportamento institucional. Esse é o foco do livro. E aí eu vou enfocar tanto a realização disso na seara extrajudicial, então, embora o livro se chame Processo, mas eu trato de inquérito civil estrutural, de TAC estrutural, de recomendação estrutural, quanto na seara do processo judicial, efetivamente, né?
Muito bom, muito bom. A ideia que o senhor tem de um processo estrutural para o livro, não o que a gente verifica hoje, seria um processo multifásico ou não? Um processo... Vou tentar elaborar melhor, eu não sei se eu fui claro. Eu percebo que tem parte da doutrina que se preocupa em, primeiro, se declarar essa natureza estrutural nos autos. Para depois de declarar essa natureza estrutural, se iniciar uma fase seguinte. O que o senhor pensa sobre isso? Eu não acho. Bom, na verdade, eu acho o seguinte, que o ideal é que um processo estrutural seja estrutural desde a petição inicial mesmo. Quer dizer, que o legitimado coletivo já elabore um pedido, já desenvolva uma causa de pedir, levando em conta o caráter estrutural do processo. É possível, e já acontece, né, já aconteceu e já acontece, que de você ter processos que se convertem em estruturais no meio do caminho, né? Processos que não eram estruturais, mas eles acabam se transformando em estruturais no curso da demanda. Agora, isso é um acidente de percurso. Para mim, o ideal é que o legitimado coletivo já pense nisso na hora de elaborar o pedido. Então, o pedido já é esse. O pedido é que seja elaborado e desenvolvido um plano de reestruturação institucional a partir do qual sejam satisfeitos tais e quais indicadores. A minha ideia gira em torno disso. E aí aquele requisito que muitos autores falam também da consensualidade, ele não é obrigatório ou necessário. O juiz pode aplicar, o juiz pode dizer, olha, com base em tudo que a gente levantou, na verdade é isso que tem que ser feito. Exatamente. Eu não acho, essa é muito boa a sua observação, eu digo isso com muita clareza lá, eu não acho que a consensualidade seja um requisito dos processos estruturais. Ela é muito bem-vinda, porque como o problema é complexo, é muito difícil resolver um problema complexo sem consensualidade. Agora, há várias formas de fazê-lo. É mais doloroso, mas desculpa. Você pode fazer isso com afastamento do gestor, você pode fazer isso com a intervenção judicial, você pode fazer isso de várias outras maneiras. O consenso é muito bem-vindo, mas ele não é nem essencial e nem é característica sine qua non de um processo estrutural. Essa é uma das minhas discordâncias, por exemplo, com o PL do processo estrutural, que é aquele PL que dificilmente vai andar, né? Um bom projeto elaborado pelo pessoal da USP, um projeto interessante, ele tem alguns avanços, ele, sobretudo, levanta uma discussão interessante, mas no nível de detalhe eu tenho várias discordâncias. Uma delas é essa. Eu acho que a consensualidade é muito bem-vinda, mas eu não acho que ela seja essencial. No código do professor Gide, ele já exclui essa questão de obrigatoriedade de se seguir ou de se delimitar, né, a decisão com base no pedido formulado pelo autor. Né? Exato, não existe essa questão de ultra ou extra petita, não se discute. Eu até conversando com ele esses dias, comentei com ele o seguinte, professor, a gente não ouve no primeiro ano aquela expressão, dê-me os fatos, dar-te-ei o direito? Acho que é isso, né? O resumo é isso. É isso. E a gente se preocupa com umas coisas bobas, fala, mas se mudar o pedido no meio do processo vai prejudicar o réu. É só ouvi-lo de novo. É tão simples, a solução é tão simples. É só ouvir o réu de novo. O réu quer produzir. O pedido agora. Verificou-se a realidade, descobriu-se que o problema não era aquele, o problema é esse. Você quer produzir mais provas? Produz. Você quer produzir mais argumentos? Produz. Quer dizer, é tão fácil superar essa objeção de violação ao contraditório por conta de uma mudança no meio do processo que fica parecendo que a gente está discutindo uma bobagem. E aí a gente fala, não, então por que eu não posso mudar o pedido no meio do processo? Então eu não posso resolver o problema. E aí a vida fica sendo atropelada pelo processo. O que eu noto, professor, não sei se o senhor concorda, é que o nosso processo coletivo ele é muito apudizado. Né? O que eu quero dizer com isso? O que a maioria da doutrina aprendeu de processo coletivo foi dos italianos, não foi de beber lá na fonte, não foi lá dos Estados Unidos, o que é diferente. E aí a gente tem um apego a tradições muito grande, né?
E eu acho que essa questão do princípio do dispositivo da congruência é um exemplo desse apego. Concordo. E aí nós temos um problema, que vamos aproveitar para falar mal do professor Gide, que está aí nos ouvindo, que é o fato do professor Gide não ter reeditado seus próprios livros, não é isso? Falei Então, ele. Exatamente. Então, realmente, as fontes que são originais e que o professor Gide mora nos Estados Unidos, é professor, para quem não sabe que está assistindo, é professor nos Estados Unidos, acabou que esses livros aqui são raridade. Os meus, por sinal, são piratarias feitas pelo próprio professor Gide e enviadas por ele para mim dos Estados Unidos, porque você não acha isso de jeito nenhum, né? Mas eu acho que o rumo, né? O livro acho que a gente tinha que fazer com o professor Gide igual os medicamentos genéricos. A gente tinha que quebrar o direito autoral do livro e fazer uma reedição na marra, né? Para que eles bem da humanidade, né? Para o bem comum, para que eles voltassem a estar disponíveis no mercado, né? E aí todo mundo que quer escrever sobre processo coletivo ou tem que contar com a boa vontade dele, que é sempre muito grande, ou então tem que sair por aí que nem um louco, escavando bibliotecas, porque não se acha mais. Na Deep Web, no Mercado Negro. Deep Web, exatamente. Aí periga a pessoa comprar outra coisa junto com o livro, então não dá certo essas coisas. Não é? Professor, uma outra coisa que eu fico preocupado com o nosso tempo é o seguinte, você acabou de citar um tempo atrás o professor Hermes Zanetti. Ele e o Fred, eles têm uma visão de que o próprio CPC e o nosso microsistema, eles dão conta do processo estrutural. O que o senhor acha disso? Eu sou muito cético quanto a isso. Eu estou apresentando no livro, eu apresento quais são as possibilidades. Então eu faço como se fosse um passeio por todo o CPC para que para mostrar o que eu acho ali que tem potencial para contribuir para um processo estrutural. Agora, de fato, você tem que esticar um pouco, né? Você sente que você está esticando os dispositivos para fazê-los caber numa coisa para a qual eles não foram pensados. Eu acho que, claro, que o CPC 2015 é melhor do que era o CPC de 73 nesse aspecto. Mas eu não sei, assim, eu não sei se a gente terá sucesso nisso. Por outro lado, se a gente for ser prático, professor Zaiden, é melhor que seja assim, porque não vai passar um projeto de lei. Então, se a gente quiser construir isso, vai ter que ser assim. Independentemente deles, do professor Fred e do professor Zanetti, estarem certos ou errados, é fato que vai ter que ser assim, porque não vai passar. Esse projeto de lei, que alguém, até acho que o Gustavo Lago aqui já também colocou, que é o 8.058 de 2014, esse projeto só foi apresentado, mas ele não andou nada. Ele não chegou a ter uma audiência pública, ele não foi apreciado nem pela CCJ. A chance desse projeto passar é abaixo de zero. Abaixo de zero. Então, e se passar alguma coisa, seguramente vai passar alguma coisa com o propósito de conter o processo estrutural, com o propósito de evitar a intervenção judicial em políticas públicas, de evitar essa tutela coletiva desses direitos. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer limonada com esses limões que estão aí. Eu concordo com você. Eu me lembro de ter visto uma crítica sua com relação ao CPC 2015, achando bom que o fato de não ter passado aquele artigo 333 do anteprojeto, da conversão, né? Da coletivização da ação individual. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não gosto da ideia do 333, da coletivização. Só responder aqui o Gustavo, também que foi tão generoso aí na manifestação. Eu não acho que ele resolva, só para fechar esse assunto, não acho que o projeto daria conta, Gustavo. Acho que ele é um avanço, mas eu acho que ele não resolveria o problema dos processos estruturais, não. Acho que a gente continuaria tendo. Porque ele é muito genérico, ele é muito principiológico. Eu acho que na tentativa de fazer um projeto palatável para ser aprovado, eu acho que os autores ali acabaram fugindo de várias brigas. Então ele é um projeto bem conceitual, de normas bem abertas, que continuariam dependendo do que a gente tem hoje, que é esticar a interpretação. Do mesmo jeito que a gente teria que esticar a interpretação do CPC, a gente teria que esticar a interpretação de dispositivos que são muito principiológicos, muito gerais, mas ali claramente foi uma estratégia para tentar viabilizar uma aprovação que nem assim virá. Eu não gosto do 333, professor Zarin, porque eu acho que ele é um negócio inútil.
Não tem por que converter uma ação individual em coletiva. Basta que o Ministério Público ou outro legitimado coletivo tire cópia daquela ação individual e proponha a ação civil pública, sabe? Eu não vejo por quê, eu não vejo qual é a razão para o legitimado coletivo. Nós temos 20 e poucos segundos, estamos terminando. Vou me despedir, pessoal. Eu não gosto do 333. Professor Zaiden, muitíssimo obrigado pelo convite. Professor Gide, um grande abraço, querido. Obrigado por ter assistido. Foi uma honra estar aqui com você virtualmente essa noite. Professor, foi uma honra muito grande. Peço desculpas àqueles que eu não pude ver as questões. Mas, enfim, nós precisamos fazer outra, viu?